O tema escolhido do Fórum de Comandatuba desse ano foi o Brasil que nós queremos e abriu passagem para várias discussões. Cada um de nós temos em mente o Brasil ideal, mas a maioria dos debatedores do fórum defendeu como prioridade uma melhor educação para os jovens e crianças do nosso país. A gente vê que você tem uma experiência bastante grande com a educação. Você acha que a educação é a peça fundamental para a gente fazer um Brasil melhor, um Brasil que todo mundo gostaria de ter? Com certeza, não há possibilidade de desenvolvimento inclusivo, ou seja, em que todos participam, se não houver um forte investimento em educação. E educação não significa simplesmente colocar mais dinheiro, significa ter um currículo claro para as crianças, significa acompanhar se elas estão aprendendo bem, valorizar e capacitar o professor nas escolas públicas e construir um ensino melhor. A educação é a principal razão, na verdade, para explicar por que alguns países cresceram e se desenvolveram e outros não, visto que a educação é um instrumento de emancipação humana e social. É a construção da cidadania das pessoas, então deve ser um compromisso de todos os governantes. Vimos aqui exemplos claros, exemplos de sucesso, o exemplo dito aqui pela Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, da presença em todos os estados brasileiros, em muitos municípios, e a diferença que essa iniciativa da Viviane, através do Instituto Ayrton Senna, tem feito em todo o país. Vários empresários contribuindo, vários empresários viabilizando um projeto como esse e vários outros projetos que visam ensino de qualidade, a diminuição do analfabetismo no país, a capacitação dos nossos profissionais de educação. Então eu fico feliz em ver muitas pessoas mobilizadas pela melhoria do ensino. O momento é você discutir, debater as coisas que são importantes em termos de desafios de educação. A outra coisa é fazer acontecer. E aí você precisa de ter muito foco em gestão, em aterrissar esses desafios que são, vamos dizer assim, de comum acordo, né? Todos estão de acordo com esses desafios, como alfabetização, resultados de aprendizagem, todos esses pontos que foram levantados, transformá-los em ação. E isso, na minha opinião, necessita de mais do que dinheiro, necessita de uma boa gestão que faça o acompanhamento diário dessas metas, desses indicadores que vão estar mostrando para a gente se a gente está ou não está atingindo aquele objetivo, por exemplo, de alfabetizar uma criança até os 8 anos, você acompanhar isso durante o ano. Senão você pode ter uma lista de boas intenções, coisas muito corretas, mas não vai se transformar em realidade. Acho que o Brasil mudou para melhor. Quando a gente vê empresários destacados como esse que aqui estão, tratando da educação como prioridade, é porque o Brasil encontrou o seu caminho. E porque os problemas emergenciais que nós tivemos no passado, inflação, falta de crescimento, crise nas contas públicas, estão equacionados. E a educação, de fato, é o grande desafio do Brasil. A nossa primeira prioridade agora é colocar as crianças mais pobres do Brasil na creche. E a presidenta está trabalhando intensamente nesse programa. É lançar o programa Alfabetização na Idade Certa, para que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Porque nós temos uma situação no Nordeste brasileiro que 28% das crianças não aprendem a ler e escrever na escola até 8 anos. Isso não pode continuar, na região Norte também. Então nós queremos priorizar a alfabetização. No ensino médio, a nossa prioridade é o Pronatec, 8 milhões de alunos para terem ensino técnico profissionalizante. Já colocamos 1 milhão de matrículas este ano. E na universidade nós temos muitos desafios, mas a nossa prioridade nesse momento é o programa Ciências Sem Fronteiras. Nós já estamos com 20 mil jovens que vão receber esse ano bolsa de estudo para fazer graduação ou doutorado, os melhores estudantes do Brasil nas melhores universidades do mundo. Nós conversamos também com o presidente do LIDE Economia, Paulo Castro, que ministrou uma das palestras mais importantes do fórum sobre como melhorar o crescimento econômico do país. Eu não posso deixar de citar que durante sua apresentação você mostrou ali uma seleção de como seria um Brasil para melhorar a economia. E eu fiquei bastante intrigada porque você colocou a competitividade como atacante e a força financeira como goleiro. Por que você escolheu essas posições? Eu acho que essas posições refletem exatamente a técnica do futebol. Obviamente o goleiro defende, mas há goleiros como o Ceni
que vai lá e bate pênalti também, de forma que mesmo usando essa flexibilidade, a força financeira, que normalmente é uma defesa do país, porque é através da força financeira é que nós prevenimos crises como aquelas que hoje se abatem sobre Europa e Estados Unidos. Então a força financeira, ela é a nossa principal defesa, nós não podemos tomar gol, nós não podemos perder anos. Porque tivemos uma crise, etc. e tal. E a competitividade porque é o lado da venda dos nossos produtos, do nível do custo com que esses produtos são produzidos, principalmente para exportação. E hoje a indústria está sem base para atacar. Ela está mal e mal recuando, se defendendo, perdendo espaço, que é o termo que se usa aí de desindustrialização. Não ocorre generalizadamente, mas está machucando muito segmentos inteiros da nossa indústria. Não precisava ser assim. Agora, o problema não é do centroavante, é do meio de campo. Nós ressaltamos que é na eficiência do setor público que nós estamos perdendo o jogo. Embora o governo gaste muito, ele gasta mal e começa gastando de modo estéril. Nós mostramos que 50% de todo o gasto público em todos os níveis de governo é para pagar juros ou para transferir dinheiro que eu tomo de você para dar para outra pessoa ali. Às vezes até para uma caridade necessária, uma previdência, mas não gera nem educação, nem saúde, nem nada. É como se nós tivéssemos assim os nossos dois pais e os dois sogros morando dentro de casa e eles tivessem consumindo 50% do orçamento familiar. Ninguém ia topar isso. E é exatamente isso que acontece, modos em rebus, no Brasil. Então fica a pergunta, como será o Brasil que os políticos desejam? Veja o que alguns deles responderam. Quando todos nós chegamos aqui no fórum, cada um tinha a sua ideia do que seria o Brasil que nós queremos. A sua opinião mudou depois dos debates e seminários? Olha, claro que os debates contribuem muito. É fundamental ter essa perspectiva tanto do plano econômico como do plano das políticas sociais que vêm sendo desenvolvidas. Agora, é fundamental que essa interação entre a iniciativa privada e o poder público sirva como pontapé inicial para um exercício diário. É evidente que a gente sai daqui muito estimulado, agora, sobretudo com o compromisso e a responsabilidade de, na atividade de cada um, construir esse Brasil melhor para o futuro. É preciso ter gestão, é preciso ter execução, é preciso entregar efetivamente para a população melhores serviços. E eu creio que esse diálogo, que nos encontros da LIDE sempre são possíveis entre o setor público e o setor privado, até para acabar com preconceitos que um pode ter em relação ao outro, ele é extremamente positivo para que a gente una energias que são diferentes, mas que elas possam se somar para melhorar o quadro brasileiro. Quero um Brasil mais justo, um Brasil mais igual, um Brasil que olhe para a sua gente e um Brasil que se desenvolva melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Esse é o Brasil que todos nós sonhamos, que todos nós almejamos e por isso que nós trabalhamos por esse Brasil. O Fórum Empresarial de Comandatuba é realizado pelo Grupo Dória e chegou em sua 11ª edição com o compromisso de premiar profissionais que se destacam e levantar questões políticas que colaborem com o desenvolvimento social do país. João, nós acompanhamos, por exemplo, o Fórum de Manaus de Sustentabilidade e lá foi elaborada uma carta. Aqui, quais são, como que eu poderia dizer, quais são os resultados colhidos com o Fórum Empresarial de Comandatuba? Bom, foram vários. Vocês acompanharam, os telespectadores da TV Alphaville também, a riqueza do debate em torno da economia e também da sustentabilidade e da educação. No plano da educação, o ministro Aloysio Mercadante lançou uma ideia de criar uma lei de responsabilidade educacional para, primeiro, premiar aqueles que cumprem bem as suas metas, seus objetivos no plano municipal e no plano estadual em torno da educação. E também para penalizar, para punir aqueles prefeitos e também governadores que não cumprirem, vamos dizer, o programa mínimo de educação. Uma boa ideia que o LIDE já apoiou imediatamente. Nós tivemos a presença de grandes nomes, de políticos, grandes empresários, inclusive uma grande contribuição para a fundação do Ayrton Senna. O que se deve a esse sucesso? Como você descreveria um evento com sucesso desse? Não, eu descrevo sempre como um gesto muito solidário por parte dos empresários em doarem recursos para o programa de educação do Instituto Ayrton Senna. Uma medida sempre muito generosa por parte do setor privado, quase 2 milhões de reais foram arrecadados aqui em uma manhã de recursos cash, de recursos líquidos para investimento em educação. E também a crença positiva por parte desses empresários de que eles não podem imaginar uma ilha de prosperidade dentro
do lucro e do resultado das suas empresas. Devem também ter um investimento social. E esse investimento social prioritário é na educação. Essa é mais uma cobertura especial que o TJ Alfa fez para você, assinante, para mostrar uma nova fase do jornalismo. Em especial, eu gostaria de agradecer a quem participou dessa cobertura. Ingrid Alfai e Laís Albuquerque, as repórteres, e o cinegrafista Fábio Rez. Essa é mais uma cobertura especial que o TJ Alfa fez para você. O TJ Alfa fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.